de toda a tua trajetória política que mais marcou foi a de prefeito de Porto Alegre. Conversamos com o presidente Lula e ele autorizou essa negociação. E hoje temos aí uma discussão que é o laçador. Administrar uma cidade com quase 1.400.000 habitantes por si só é muito desafiador. No que diz respeito à eleição para governador, o que não pode faltar no discurso de um candidato a governador? Isso trouxe para o município, sem dúvida nenhuma, obras importantes. No período em que o senhor foi prefeito, comparado ao que é hoje, está mais fácil ou mais difícil? Voltando no tempo, tu faria coisas diferentes? Óbvio que sim. Quando a gente assume um governo, tem que saber que fazer uma obra pública, ela não é idêntica da nossa casa. Aliás, em casa também a gente já complica. O Nietzsche já dizia que não há nada que aliene mais o homem do que uma abstração não crítica de uma interpretação do mundo. Nos pega de surpresa e a partir daí nunca mais o entorno da Arena, infelizmente, conseguiu avançar. Mas não tem como deixar de reconhecer José Fortunati como uma figura pública. Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje com um grande nome da nossa cidade, Porto Alegre, José Alberto Rois Fortunati. Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Leandro, uma grande alegria estar com vocês nesse momento tão especial. E estou aí à disposição para a gente trocar algumas ideias, enfim, podermos refletir um pouco sobre o momento atual, sobre, enfim, o que vem pela frente, o que tu desejares. É uma grande satisfação estar contigo. Muito obrigado. E eu não posso deixar de registrar aqui que eu acho que, na visão da maior parte das pessoas que nos acompanha, é o nosso prefeito Fortunati. Eu acho que de toda a tua trajetória política que mais marcou foi a de prefeito de Porto Alegre. Eu tenho 50 anos de vida pública. Comecei, na verdade, como presidente de diretório acadêmico, fui presidente do sindicato da CUT, deputado estadual, deputado federal 2 vezes, vice-prefeito, secretário da Educação, mas o que marca realmente é esse rótulo, prefeito, que eu guardo com muito carinho. Eu andar na rua, se tu andares comigo aí, vai ser, ô prefeito, é isso. Eu ouço isso a todo momento. Eu guardo com muito carinho porque de todas as funções públicas, e eu quero deixar isso muito claro, Leandro, a que mais me deu satisfação, a que mais me deu dor de cabeça, maior número de cobranças, mas a maior satisfação foi a de prefeito. 7 anos na Prefeitura de Porto Alegre realmente foi um momento extremamente compensador para quem está na vida pública. Eu imagino que os porto-alegrenses têm muito marcado na memória deles o trabalho que foi feito pelo prefeito José Fortunati. Eu mesmo falava antes aqui, seguidamente, entrevistas na Rádio Gaúcha, reportagens no jornal impresso, enfim, onde estava lá o prefeito falando sobre os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos dentro do município. Nesses 7 anos, o que foi mais desafiador como prefeito de Porto Alegre? Bom, administrar uma cidade com quase 1.400.000 habitantes por si só é muito desafiador. Uma cidade que tem muitos contrastes, né? Contrastes econômicos, financeiros, regionais. São mais de 80 bairros, cada um com sua característica. Então não é simples administrar-se uma cidade, especialmente quando a gente tem que apelar para os recursos financeiros. Quer dizer, não basta ter boa vontade, ou como alguns dizem, basta ter vontade política. Não. Tem que ter a vontade, buscar projetos e tem que ter dinheiro para que isso se execute. Eu acho que o mais desafiador desse processo todo foram as chamadas obras da Copa, que na verdade, é importante deixar claro, não eram obras para a Copa do Mundo. Aqui teria que dar uma explicação mais longa, não vou dar, mas vou resumir. Quando Porto Alegre foi escolhida como sede da Copa do Mundo, nós disputamos e vencemos, a FIFA nos deu um caderno de encargos, ou seja, coisas que nós deveríamos fazer. Eu faria isto como prefeito com 220 milhões de reais, ponto. Um estádio novo, que o Esporte Clube Internacional bancou, não gastamos 1 centavo, reformulação do aeroporto, que a Infraero fez, então era duplicação da Avenida do Beira-Rio, o viaduto Abdias do Nascimento, Padre Cacique que tinha aqui, ou seja, 220 milhões. Só que eu percebi que era possível, junto ao governo federal, aproveitarmos aquele financiamento extremamente exclusivo de pai para filho, para colocar outras obras no contexto. Ao final da negociação... E não seriam obras exigidas pela FIFA? De jeito nenhum, nada a ver. Terceira... A Avenida Tronco não tem nada a ver com a Copa do Mundo, mas eu, como conheço bem a zona, sabia que era uma avenida que foi pensada em 57 por Leonardo de Boura Brizola, entrou para o plano diretor em 77, chamado Gravame, no plano diretor em 77, que nunca foi feita. Como eu conhecia bem, sabia que era uma via importante, mas só que lá, sob o leito projetado da rua, existiam 1.500 famílias.
Eu coloquei como obra da Copa, buscando os benefícios que o financiamento me dava. Demorou para a Copa, nós não concluímos, que era impossível concluir, mas está aí, hoje está entregue para a cidade. Então são obras que não tinham nada a ver conosco. Eu saí de 220 milhões de financiamento, cheguei a 880 milhões. De 220 para 880 não tem nada a ver com a Copa do Mundo. Simplesmente foi um momento em que a ministra Dilma Rousseff, quero fazer justiça a isso, se sensibilizou com o nosso pedido, ela tinha sido moradora de Porto Alegre, conversamos com o presidente Lula e ele autorizou essa negociação. Isso trouxe para o município, sem dúvida nenhuma, obras importantes. O X da rodoviária, as pessoas hoje não lembram que era um inferno sair de Porto Alegre, chegar em Porto Alegre por falta de uma alça. Hoje, praticamente não tem mais engarrafamento perto da rodoviária. Severo Dúlios, que fica atrás do aeroporto, ninguém sabia da existência dessa avenida. Avenida Tronco, as obras de arte da terceira perimetral, que eram para ter sido feitas muito antes, mas porque o financiamento era em dólar e houve um descompasso com o dólar, essas obras não saíram no tempo adequado. Eu resgatei tudo isso, discutimos com o governo federal autorizou, mesmo sabendo que não eram para a Copa, mas aproveitando o ensejo da Copa do Mundo, e colocamos para realmente fazer com que funcionasse. Demorou mais do que a Copa? Demorou, mas a Copa aconteceu. 5 grandes jogos em Porto Alegre, sucesso, a seleção campeã do mundo naquele ano, a Alemanha jogou aqui, a vice-campeã, a Argentina, jogou aqui, terceiro lugar, a França jogou aqui. Tivemos grandes jogos, então o sucesso foi grande. Aí alguns criam, mas as obras não foram concluídas. Bom, mas não eram obras da Copa, eram obras para a cidade, que gradativamente foram sendo concluídas. Então esse foi o meu principal desafio, sem dúvida nenhuma. Eu lembro que e isso cruzou o seu mandato para outros mandatos, a questão do entorno da arena ali. Aquilo ali é uma área conflagrada, é uma área difícil de ser trabalhada. Até hoje a gente sente como Porto Alegre. Qual é o problema? Na verdade, já nós poderíamos ter concluído se a OAS não tivesse quebrado. Sim. Então é importante voltar no tempo. O Grêmio fez uma negociação com a OAS, que era uma das principais construtoras, a segunda na época, o Debrecht era a primeira, a OAS era a segunda. Para quê? Entrega o Olímpico para a OAS para fazer empreendimento imobiliário e a OAS constrói a arena e o entorno, porque isso é uma exigência, obviamente, do plano diretor. Tudo isso estava construído. O que acontece? A OAS quebra em função da Lava Jato, quebrou, e aí até hoje se mantém esse impasse. Então, são circunstâncias que a gente não pode prever. Quando nós negociamos isso, e foi uma empresa forte naquele empresa momento. Forte, sólida, com empreendimentos internacionais, investimentos em todo o mundo, que repentinamente quebra, nos pega de surpresa. E a partir daí, nunca mais o entorno da arena, infelizmente, conseguiu avançar. A orla do Guaíba é uma área que hoje os porto-alegrenses usam com muito mais, até de forma muito mais habitual, né? E levam, enfim, tarde da noite tu passa lá, tu vê as famílias lá presentes. O pessoal está jogando. Qual é a tua percepção a respeito disso? Essa é a minha grande obra. É a minha grande obra no sentido de que eu moro no centro histórico de Porto Alegre toda a vida, desde que cheguei em Porto Alegre, casa estudante universitário, lá na João Pessoa, sempre fui morando. Hoje eu moro literalmente na Praça Matriz, Jerônimo Coelho com a Praça Matriz. Sempre... Eu e a Regina, minha esposa, nós temos por hábito caminhar muito pela cidade, sempre foi isso. E eu passeava pela orla antes de virar prefeito e dizia, que orla depreciada, perigosa, havia muitos assaltos, sequestros, estupros naquela área. Disse, quando virar prefeito, se algum dia virar prefeito, nós vamos cuidar dessa área. Dizia isso para a Regina. Dito feito. Virei prefeito e uma das minhas primeiras preocupações foi fazer com que houvesse um projeto de revitalização da orla. Contratei o maior urbanista naquele momento do Brasil, Jaime Lerner. Fui em busca de financiamento, depois de muitas portas batidas e fechadas, consegui o financiamento com a ACAF, Corporação Andina de Fomento, e começamos, obviamente. O Jaime Lerner fez o projeto da fase 1, usina do gasômetro até a rótula das Cuias, e da fase 3, que é a fase onde estão as pistas de skate, a pista de skate, que é a maior da América Latina, com as quadras de esporte. Os 2 projetos prontos, dinheiro devidamente resolvido para as 2 fases, só que, obviamente, nós tínhamos que cumprir um cronograma. No meu governo, eu consegui completar 70% da fase 1, mas deixei recursos para completar a fase 1 e para, obviamente, construir a fase 3. Na fase 3, a grande pista de eventos, aqui uma curiosidade, quando nós pensamos na pista de skate, nós chamamos os skatistas de Porto Alegre. Eu nunca andei de skate. E o que me impressionou foi, aí eu descobri a tradição do skatismo em Porto Alegre. Eu não sabia disso. Não sabia que era tão grande assim. Não era um esporte que, como eu não praticava, então eu não tinha essa grandeza.
Fiquei pasmo, nós temos aqui realmente pessoas que são reconhecidas no mundo todo. Tem grandes talentos. E aí fizeram uma provocação, diz, prefeito, nós queremos ter a maior pista de skate da América Latina. Disse, mas qual é a maior? Rio de Janeiro. Aí eu disse para o Lerner, vamos aceitar o desafio? Diz, bom, depende de prefeito. Se buscar recursos, eu faço o projeto. Ele contratou os arquitetos que fizeram a pista de skate do Rio de Janeiro e ela se tornou a maior da América Latina naquele momento. Então isso foi construído com a população. Eu não entreguei a área 3, a fase 3, porque não dava tempo, mas deixei as condições para que o Marquesan e depois o Melo continuassem com a obra e concluíssem. Porque a gente tem que ter a seguinte perspectiva. Quando a gente assume um governo, tem que saber que fazer uma obra pública, ela não é idêntica da nossa casa. Aliás, em casa também a gente já complica. Vai fazer uma reforma do banheiro? Quanto vai durar? 2 meses, leva 4. Obra pública é muito pior, porque a gente, na verdade, tem imponderável. Ações na justiça, protestos, uma pedra que surge no meio do caminho, como foi na trincheira da Ceará, e assim por diante. Então, eu tinha compreensão que a orla não ficaria pronta no meu governo. Não era a minha preocupação. Minha preocupação era dar as condições, tanto do projeto quanto dos recursos, para que houvesse uma continuidade e Porto Alegre recebesse realmente uma orla em outras condições. Por isso, quando eu passo pela orla de madrugada, eu passo e, honestamente, toda vez eu me arrepio. Porque eu tenho consciência bonito, que eu dei uma grande contribuição para que Porto Alegre voltasse a se relacionar com o Guaíba. Não, sem dúvida. E hoje temos aí uma discussão que é o laçador. Porque parece que o laçador, desde que saiu lá do marco original dele, o porto-alegrense, o gaúcho de um modo geral, se desconectou do laçador. E se fala em levar agora ele lá para próximo do gasômetro. Eu acho que essa sensação ela é correta, porque foi no meu governo que ela foi transplantada, a estátua foi transplantada em função exatamente da trincheira da Ceará. Sim. Não existe mais o canteiro. Exatamente. Não podia, o canteiro não poderia permanecer, porque a trincheira tinha que ser construída. Então obviamente, fizemos consultas, especialmente para o MTG, Movimento Tradições Gaúchas, consultamos CTGs, etc., consultamos a comunidade e chegamos à conclusão que naquele momento poderíamos criar um novo sítio, que é onde está hoje. Mas não deu certo. Na prática acabou não dando certo. Então, a busca de um novo local para a estátua do laçador acho que é correto. Se é na usina do gasômetro, não sei, mas eu acho que é por aí, realmente é por aí. Administrar Porto Alegre no período em que o senhor foi prefeito, comparado ao que é hoje, na sua percepção de quem está um pouco mais agora, olhando de fora, está mais fácil ou mais difícil? Sabe que Ou é só diferente? Eu acho que é diferente. Porque cada momento histórico que a gente vive, a gente tem que perceber que a cidade não é uma ilha separada do restante do país, do mundo. Como exemplo, nós vimos muito bem na gestão pública na 2012, 2013, aí começam os protestos, porque aí já começou a se verificar uma queda na arrecadação e, consequentemente, uma dificuldade para colocar os serviços públicos com boa qualidade. Então, os protestos começaram em função disso. Em 2014, segundo semestre, 2015, 2016, e isso são dados técnicos, o PIB brasileiro caiu 8%. É a maior queda do PIB da história. Maior do que lá no crack da Bolsa de Nova York. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Então, administrar Porto Alegre naquele período foi muito difícil. E pegou exatamente no final do meu mandato. Então, cada momento é um momento. Aí o Melo pega enchente, que é um outro momento. Então, não dá para comparar. São só desafios diferentes. A grosso modo, o que dá para dizer? A gestão municipal é fundamental, é onde o cidadão mora, onde o cidadão vive, é onde o cidadão busca os seus serviços. Cabe ao poder público, da forma mais democrática possível, não só porque o prefeito deve se considerar o todo-poderoso, mas deve vir à população, fazer com que as obras aconteçam de acordo com as possibilidades para aqueles que mais necessitam. Isso não significa obrigatoriamente dizer, não, eu só vou investir em vila, não. Vou investir em infraestrutura para que a população como um todo possa, obviamente, ter uma qualidade de vida melhor. Mas cada momento é um momento. É difícil a gente simplesmente comparar gestão com gestão, sem levar em consideração o que está acontecendo no mundo. Hoje o Trump está lá bombardeando o Irã. Qual é a consequência? Barril do petróleo subindo, o custo de vida elevando, e certamente isso vai atingir as finanças dos municípios, com toda certeza. Então, se a gente não fizer essa avaliação, sempre que a gente fizer uma reflexão sobre a gestão pública, num determinado momento, sem ter essa visão
municipal, estadual, nacional e mundial, a gente não vai compreender as dificuldades que o prefeito teve naquele momento. E pode fazer injustiças, fazendo uma avaliação equivocada sobre a gestão daquele prefeito em específico. São 50 anos de vida pública. 50 anos. Hoje, o José Fortunati, quando olha para esses 50 anos, o que ele considera assim, que a política ensinou e que merece mais destaque como algo positivo? E também pergunto, e de negativo, que eu teria que ressaltar, assim, a política mostrou tem um lado negativo que para mim isso é um aprendizado. Eu acho que a grande mudança que nós acabamos tendo nos últimos tempos foi exatamente a questão da internet. Positivamente, porque ela permite, obviamente, que a gente possa se relacionar com pessoas no mundo todo em tempo real, e isso eu aproveitei muito quando era prefeito, discutindo com os prefeitos e pessoas que, obviamente, podiam opinar sobre projetos que a gente fazia, mas, de outro lado, tem um aspecto negativo, que ele levou uma polarização burra, fazendo com que as pessoas não reflitam mais sobre dados, sobre argumentos, mas simplesmente é do contra, não é meu candidato, não é do meu partido, saem torpedeando. Então, eu acho que isto tem dificultado muito. Então, o grande aprendizado, para mim, foi saber conviver com as diferenças. Isso, para mim, é fundamental, ouvir quem pensa de forma diferente, desde que de forma respeitosa. Eu aprendi muito com isso. Mudei muitas vezes a minha posição como prefeito, vindo à oposição, buscando argumentos, e nunca tive qualquer problema em admitir. Realmente, o pessoal tem razão, vamos mudar o posicionamento. Então, esse foi um aprendizado, de entender que as pessoas de bem não têm este ou aquele viés, não estão deste ou daquele lado. Pessoas de bem estão em todos os partidos, ou independentemente de partidos. Tem pessoas ruins em todos os partidos, tem pessoas que, obviamente, não prestam em todos os partidos, tem pessoas oportunistas em todos os partidos. A grande questão é, como homem público, como gestor, é ter a compreensão de que a gente tem que olhar, sem identificar partidariamente as pessoas, e buscar o que elas têm de mais importante de contribuição, e tentar aproveitar isso. O Nietzsche já dizia que não há nada que aliene mais o homem do que uma abstração não crítica de uma interpretação do mundo. Exatamente. Ou seja, as pessoas interpretam o mundo o tempo todo para nós. O que seria alienante seria nós ficarmos com essas interpretações sem nenhuma crítica. Nós temos que o tempo todo fazer a crítica. E para isso... E crítica sobre as nossas ações. Sobre as nossas ações, sobre tudo aquilo que está chegando. Uma coisa que as pessoas perguntam, Fortunati, voltando no tempo, tu faria coisas diferentes? Óbvio que sim. Por quê? Porque naquele momento as informações que eu tinha sobre alguma coisa eram estas. Com o passar do tempo, a gente vai se dando conta que as informações eram parciais. E que se, obviamente, as informações que eu tenho hoje eu tivesse naquele momento, eu teria tomado uma outra posição. Bom, mas a vida é assim, né? O importante, especialmente para quem está na vida pública, é ter a consciência de que naquele momento em que a decisão foi tomada, ela foi tomada sempre na tentativa de fazer valer o princípio do bem público e não do bem pessoal. Isso eu tenho tranquilidade. Mesmo nos meus equívocos, eu tenho convicção de que decisões tomadas naquele momento eram as melhores possíveis. Com o passar do tempo, pode ter aparecido o equívoco, mas não porque eu estivesse mal intencionado, que minha assessoria estivesse mal intencionada, mas as informações levavam a tomar aquela decisão, somente isso. Perfeito. Agora, para encerrar, nós estamos num ano de eleições para governador, para deputado, para senador. No que diz respeito à eleição para governador, o que não pode faltar no discurso de um candidato a governador para o estado do Rio Grande do Sul? Eu acho que esta compreensão de que o governo do estado ele é muito dependente exatamente da federação. Eu acho que todo candidato ao governo tem que admitir que ele vai negociar com o presidente da República e vai dialogar com os prefeitos. Se esta compreensão não está, para mim não serve. Por quê? Porque nós sabemos os limites que um governador do estado tem. Ele precisa muito da relação com o presidente da República, com o governo federal e com os governos municipais, independentemente de partidos. É claro que durante o processo eleitoral, cada um se apresenta com suas propostas, com seus partidos, porque é uma obrigação eleitoral. Para concorrer, eu tenho que estar filiado a um partido. Então é natural, nós estamos em partidos diferentes. Mas depois que eu assumo o governo do estado, estamos falando do governador do estado, ele tem que ser o governador de todos os gaúchos, de acordo com algumas prioridades. Ele não vai tratar todo mundo desigual, mas vai respeitar as diferenças e combater as desigualdades. Para mim isso é fundamental. Conversei aqui com José Fortunati, nosso sempre prefeito de Porto Alegre, com todo respeito aos demais que já passaram por essa cadeira, mas não tem como deixar de reconhecer José Fortunati como uma figura pública, né, do nosso estado, que está sempre vinculada a esse cargo que
deixou tantos legados aí. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Isso aí.